Era uma vez um condomínio chamado Jambaleia, onde a vida parecia um eterno palco de confusões e desencontros. Em um desses dias, Arnaldo, o dentista, olhou para sua esposa Rita com um semblante pesado. Ele sentia que algo não estava certo e que o diálogo entre eles havia se transformado em um monólogo compartilhado. Arnaldo perguntou para Rita se ele poderia falar com ela. Rita, sempre apressada e prática, respondeu que sim, mas logo questionou o motivo, estranhando que ele precisasse pedir permissão. Ela reclamou que Arnaldo estava maluco, pois eles viviam confinados, falando o tempo todo. Arnaldo explicou que, embora falassem muito, eles não falavam um com o outro e que ninguém ali se escutava de verdade. Rita rebateu dizendo que não precisava de escuta e pediu que ele não tivesse uma conversa profunda naquele momento. Aquele era o dia da Curepa, a reunião anual dos corretores reunidos da Barra, e Rita queria estar bem, inspirar confiança e parecer bem-sucedida. Arnaldo insistiu que ela havia dado permissão para a conversa, mas Rita argumentou que achou ser algo corriqueiro, pois ninguém pergunta se pode falar apenas para dar bom dia. Arnaldo desabafou que o problema era um acúmulo de coisas ignoradas que acabavam ficando entaladas. Rita, impaciente, mandou ele desentalar, gritar e botar para fora o que incomodava, apostando que seria alguma bobagem. Ela pediu que ele não voltasse com a história de Moreira com a letra grega Y que ela havia colocado para dar um ar sofisticado. Arnaldo então mencionou o fato de ela ter procurado outro dentista por medo. Nesse momento, Celinha entrou no apartamento, desculpando-se pela invasão, mas dizendo que estava muito angustiada. Arnaldo tentou avisar que estava no meio de uma conversa com Rita, mas a conversa nem havia começado oficialmente aos olhos das duas. Arnaldo pediu educadamente que Celinha fosse embora, pois precisava discutir coisas com sua mulher. Celinha, ignorando o pedido, perguntou se eles haviam visto a mãe dela, Copélia. Eles responderam que o dia estava apenas começando e ninguém tinha visto ninguém. Celinha perguntou por Isadora e soube que a menina estava dormindo. Celinha começou a reclamar de Isadora, dizendo que a menina havia seguido pelo mau caminho e que era uma pessoa de mau caráter. Ela contou que Isadora lhe deu um golpe de R$1000. Rita confirmou que acreditava, pois a menina também tentou aplicar um golpe nela, mas ela foi esperta e percebeu a armação. Arnaldo observou que elas falavam de Isadora como se ela tivesse vindo com um defeito de fábrica, mas que ela era fruto do meio. Rita concordou que Mário Jorge havia acabado com a garota, mas Celinha defendeu que a culpa também era do pai de Adonias, o primeiro marido. Arnaldo comentou que às vezes olhava para Celinha e sentia o peso de uma má escolha. Celinha, ofendida, perguntou se ele estava agredindo deliberadamente. Ela rebateu dizendo que, se Arnaldo foi uma má escolha, o que dizer do atual marido dela, Mário Jorge, já que casar pela segunda vez com ele era buscar encrenca. Mário Jorge entrou em cena reclamando que já estava sendo achincalhado antes mesmo de aparecer. Ele brigou com Rita, dizendo que ela não tinha vergonha na cara por pedir carona para a Curepa e falar mal dele pelas costas, ameaçando deixá-la ir a pé. Mário Jorge perguntou se havia notícias da mãe de Celinha. Celinha questionou a preocupação dele e Mário Jorge disse que devia ser pelo desaparecimento dela, imaginando que Copélia deveria estar nua ao lado de algum tipo exótico, como um sérvio ou um malaio. Rita relembrou histórias que Copélia contava sobre ter sido amante de um malaio mestre em abrir mariscos e, embora achasse que fosse invenção, Mário Jorge acreditava ser tudo verdade. Dona Álvara chegou em seguida, informando que já havia entrado na casa e tomado café, aproveitando mesa posta. Celinha perguntou se Dona Álvara vira Copélia. A síndica respondeu que a última vez que a viu, ela estava de biquíni pulando o muro do matagal por prazer pessoal. Dona Álvara então anunciou que também iria a Curepa, pois era amiga íntima de Irineia Lurquato Paz, a presidenta. Ela mencionou viagens patrocinadas por Irineia, mas Rita lembrou que, na verdade, as viagens eram patrocinadas pelos moradores através das taxas de condomínio. Dona Álvara disse que não era totalmente má e que trouxeram presente para ressarci-los de prejuízos. Arnaldo desconfiou do presente gringo, chamando de cilada. Dona Álvara explicou que havia uma oportunidade de cachê alto em uma campanha publicitária. Rita desdenhou, dizendo que não se vendia por qualquer cachê, mas Dona Álvara insistiu que ela sabia que Rita gostava de dinheiro. Mário Jorge e Rita começaram a brigar novamente, com ele dizendo que ela era claríssima em suas intenções e ela chamando de rinoceronte.
Dona Álvara retomou a palavra, explicando que Irineia era sócia de uma agência de publicidade e buscava um casal para uma campanha de um novo produto, papel higiênico. Houve uma resistência inicial. Rita e Celinha acharam a ideia de serem associadas a papel higiênico algo de baixo nível, lembrando até de quando foram filmadas sem querer em um banheiro. No entanto, quando Dona Álvara mencionou o valor do cachê para cada um, o interesse cresceu imediatamente. Cada casal deveria apresentar uma ideia original e a melhor seria escolhida. Mário Jorge, entusiasmado pelo dinheiro, disse que estava disposto a fazer qualquer coisa, até sentar no vaso sorrindo. Rita ordenou que Arnaldo participasse com ela. De repente, Copélia apareceu no corredor, nua e coberta apenas por um lençol. Ela alegou ter perdido as chaves, a vergonha e as roupas durante a noite, sendo resgatada por Isadora em um canteiro. Copélia contou que estava trabalhando como babá de gêmeos de 26 anos e pediu R$ 80 a Rita para pagar um rapaz que estava lá dentro. Rita ficou horrorizada com a presença de homens estranhos. Isadora apareceu e disse que o rapaz já havia ido embora. A conversa voltou para a disputa comercial. Dona Álvara avisou que a presença de Isadora e Copélia poderia atrapalhar, pois o comercial exigia uma imagem de família respeitável. Isadora surpreendeu Mário Jorge com um presente de Dia dos Pais atrasado, um celular de última geração. Mário Jorge ficou desconfiado da procedência, mas Isadora garantiu que o celular vinha de um lugar onde não se podia devolver. Logo, o telefone começou a tocar. Mário Jorge atendeu e descobriu que o celular pertencia a alguém que morreu na favela e agora ele estava recebendo ameaças de morte de criminosos que achavam que ele era o antigo dono. Enquanto isso, Adonias e Arnaldo tentavam bolar uma ideia para o comercial. Arnaldo sugeriu uma cena no consultório dentário, onde a paciente tinha uma súbita necessidade e o dentista a salvava com papel higiênico, terminando com um slogan dizendo que até o dentista ficava macio com o papel. Rita não gostou. Paralelamente, Mário, Jorge e Celinha pensavam em outra ideia. Rita estaria cozinhando e ele a salvaria de um aperto semelhante, com um slogan dizendo que até o marido ficava macio. As tensões aumentaram quando descobriram que as ideias eram muito parecidas, gerando acusações de plágio. Além disso, surgiu o problema de Tatalo, que se envolveu com uma moça chamada Patrícia, que dizia estar grávida. O pai de Patrícia exigia reparação. Isadora, com seu jeito torto, tentou resolver as ameaças de morte no celular de Mário Jorge, gritando com os bandidos e usando o nome de Irineia para intimidá-los. No fim, todos estavam exaustos. Irineia Lurquato Paz descobriu a ligação da família com Copélia e as confusões sexuais dela com seu filho, o que ameaçava a expulsão deles da Curepa. O sonho do comercial de papel higiênico começou a desmoronar diante de tanta bagunça. Mário Jorge, sentindo-se injustiçado pela sorte, decidiu gastar o que não tinha no shopping com um cartão de crédito, sendo seguido por Rita e pelo restante da família. Copélia ficou para trás, mencionando que ainda tinha um comercial secreto para fazer. A confusão no Jambaleia continuava, com todos tentando, à sua maneira, encontrar um pouco de maciez em meio à dureza da vida.